Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo. Hoje sou eu que estou aqui abrindo o nosso podcast Café Com. A Ariali hoje não está aqui conosco, né? Vocês estão vendo. Ela colocou nas redes sociais dela a questão de saúde dela, né? A nossa amiga, ela teve um infarto, né? Mas graças a Deus ela tá bem. Ela explicou tudo nas redes sociais dela. Peço as orações de vocês por ela, para que ela possa, nesse momento, se recuperar, estar na presença de Deus e continuar cuidando da família dela e aqui no Café Com a gente. Você faz falta, Ari. Hoje você está fazendo muita falta aqui, né? E hoje, com muita alegria aqui, diante dessa mesa maravilhosa que nós temos sempre aqui conosco, nós vamos ter a graça e a alegria de receber um amigo muito querido, que a gente conhece a história de longa data, porque aqui nesse podcast, aquele nosso lema sempre, que a Ariari sempre fala, ninguém solta a mão de ninguém aqui. Isso aí. Então, o não soltar a mão de ninguém é realmente dar sentido, né? É mais do que um merchan, é dar sentido realmente. É um segurando na mão do outro, e com a história do outro, nós vamos aí fazendo esses grãos de história darem sabor à nossa vida. Então, hoje, com muita alegria, nós vamos receber aqui conosco o nosso irmão Guilherme Rafael Aldeia, né, da Fraternidade Missionária, e a gente vai conversar muito sobre isso, consagrados da Virgem Maria, né? Ele que tem a sua vida aí dedicada à evangelização, à missão, a realmente estar na presença de Deus e se colocar sempre na presença dele. Então, com muita alegria, eu te recebo hoje, Guilherme, Amém. aqui para falar da sua história, para falar da sua conversão, né? É nosso café com conversão, Isso aí. né? A gente sabe que a conversão é um processo, mas Sim. nesse processo de conversão, a gente também tem aquele momento em que é a virada de chave, né? Então, Guilherme, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estar me acolhendo aqui, acolhendo a minha história, minha família, o chamado que Deus me fez, né? Agradecer, é uma graça, né? Partilhar desse momento na Semana Santa, né? Colocar as intenções, quem está aí rezando, pedir vários irmãos para rezar, Isso aí. porque partilhar da vida é sempre um momento de intimidade, mas que pode servir como a parábola do semeador, né? Ele vai semeando e a semente vai cair em solo fértil, né? Sim, Vai ter aqueles solos que vão ser resistentes, que não vão receber água, às vezes ali duro pelo orgulho, mas aqui é uma oportunidade de partilhar da minha vida, da minha história, da obra de misericórdia que Deus me alcançou, e a questão da conversão também parte de uma decisão, né? Como a fé é uma decisão, é uma resposta livre e pessoal, né? A gente precisa dar essa resposta. é Então, agradecer a verdade. Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Tomando um café da manhã bonito como esse. Vou até servir o café, ó. E que benção. Eu queria estar todo mundo aqui, mas devido à nossa logística não dá. Aham. São Então, 4 filhos, isso né? aí, é muita gente. E fecha sua E caneca. tá vindo mais, né? Tá Quando Deus vindo faz um chamado mais. a uma obra, sempre tem filhos já que ele tá mandando, né? Sim, eu não sabia que tava vindo mais, Eu gente. Que digo da coisa obra, né? Mas se maravilhosa. Deus quiser, nós estamos. Falar um pouco também, agradecer, né, a Deus, a minha mãe, ao meu pai, que já é falecido. Vou Sim. partilhar um pouco disso também. Uhum. Agradecer a minha esposa, Juju, sabe que é o grande amor da minha vida. Tem
assim, grande parcela na minha conversão. Beijo, Ju. Isso aí, o Hugo, meu primeiro filho, mais velho, o Pietro, o Bentinho, quer ser padre, Ai, que bom. e o Gaelzinho, que até me pediu, pai, manda um oi pra mim. Então, um oi, Gael. Salve Maria. Bom dia, salve Maria. Então, a minha história de conversão, a gente pode pegar do início da minha história de vida com minha mãe e meu pai, né? Sim. Um relacionamento que gerou ferimento para todos os lados, Uhum. porque houve uma traição, né? Minha mãe constatou uma traição, então houve um rompimento Sim. nesse vínculo de amor, né? De construção de uma família. E aí minha mãe se separou do meu pai e eu fui morar com a minha mãe, Sim. uns 3 anos mais ou menos. E minha mãe trabalhava muito, a vida há 35 anos atrás era muito difícil. Hoje a gente vê os jovens, né, com a facilidade dentro de toda dificuldade de- do trabalho, de desenvolvimento financeiro dentro de um lar, mas Sim. hoje a gente vê muito mais recursos do que via 35 Com anos atrás, né? certeza. Então era muito dificuldade, as coisas eram muito difíceis. E aí minha mãe tendo que trabalhar, então eu fiquei na casa da minha avó de criação, Heloísa Maria da Silva, falecida já também. Rezo por alma dela, não tive a oportunidade de dizer o quanto que eu amava ela. Mexer na história é É, isso, né? Viver respira, novamente, né? né? É sempre assim, né? Isso aí. Quando, por mais assim que a gente conheça a nossa história, a gente sabe, a gente vive a nossa Sim, história, cada capítulo tem sua importância, né? tem. E a gente percebendo, assim, Deus tecendo cada capítulo é maravilhoso, né? E eu costumo dizer, né? Geralmente, quando a gente tem esse momento com Deus de encontro, de reconhecimento desse grande amor, quando a gente acontece aquilo, dessa virada de chave, falar, nossa, reconhecimento do pecado, o auto-reconhecimento, você se enxergar como um miserável pecador, e Sim, naquela mesma hora, simultaneamente, a sua dor, Deus te enche de amor, sim, né? Ele é te ama verdade. daquele jeito, do jeito que você é, naquele estado ali, e sua vida começa a virada ali. Eu costumo dizer que Deus, ele, quando ele visita a gente nesses encontros pessoais, a gente faz um caminho de volta e a gente vai percebendo que ele estava ali. A Sim. gente que não percebia ele, né? Ele Uhum. sempre ali. Então, dentro da dificuldade familiar, minha avó de criação me criando, minha mãe tendo que se dedicar ao trabalho para pagar as contas, para sobreviver. Eu vivi afastado do meu pai, né? Toda a minha infância. E, assim, um pouco afastado da minha mãe pelo fato dela não estar podendo Uhum. conviver comigo diariamente, o tempo todo. Conseguindo ser presente, Isso, e né? quantas famílias hoje enfrentam essa dificuldade, né, de separação, de rompimento de laço de amor, porque o matrimônio é uma construção de amor, né? Tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, mas diariamente, constantemente, Sim, cada instante, depositando assim, através da graça de Deus, sempre é graça, tentando mudar um pouco aquilo que aconteceu, tentando cooperar com essa obra de misericórdia que sim. é o matrimônio, um sacramento maravilhoso, que é a porta do céu, né? O matrimônio é a Uhum. porta do céu. Dali vem os padres da igreja, dali vem tudo. É a célula mãe da sociedade, né? Sim. E aí, com essa dificuldade, fui sendo criado com a minha avó, de criação também. Criou minha mãe, né? Não era. Criou minha mãe e me criou. Sim. E minha mãe tendo que trabalhar muito, meu pai optou por uma outra escolha, né? Não um projeto de Deus,
mas um impulso da Sim, carne. E aqui eu não tô julgando meu pai, tô contando a minha história, né? sim, com certeza. Com os nossos erros e acertos. Quando a gente acerta, é Deus que acertou. Quando a gente erra, foi a gente mesmo. E meu pai seguiu a vida dele com essa pessoa, tentou construir uma família, né? Foi aí agraciado com um filho, meu Sim. irmão Arnold. Grande abraço, Jance, grande abraço. Tamo unido. Só que também foi surpreendido também por uma traição. Ai, meu E Deus. aí o mundo pagou com a mesma moeda, né? Então aí isso vai gerando um rastro de destruição e de trauma e de ferida que vai gerando a deficiência na nossa história, na nossa Sim, construção como pessoa, com certeza. complexo de inferioridade, as festas de escola, em- a criança ali sem a presença paterna, sem a presença materna, com esse rompimento nossa, por mais que o pai e a mãe sofram, a criança é a maior prejudicada. Sim, Então ela cresce com complexo de inferioridade, tem essas dificuldades, e isso vai gerando traços de feridas que vai constantemente sendo abertas, né? sim. E aí eu fui crescendo com essa ausência paterna e estudando, e minha mãe conhece outra pessoa, e a gente vai morar num lugar muito longe. Fomos morar lá em São Geraldo, né? Lá em Mariana, depois Aham. de São Geraldo. É, Mariana, é É distante. bem distante. E a gente vai morar lá na época, né, gente? Estamos falando de 30 anos atrás. Lá era bem Isso. roça, assim, tudo de chão. Eu lembro que eu saía da. Minha mãe conhecia essa pessoa, construiu uma família, é, foi abençoada com um filho, né? Aham. José Carlos, meu irmão. E aí ela morava em Mariana e me levou pra morar com ela, né? E eu lembro que a gente saía da casa da minha avó morava no Alto de Olaria, lá no Pombal, né? Uhum. Então a gente soltava no ponto final de São Geraldo, a gente tinha que ir a pé até Mariana. Meu De noite, Deus. chovendo, às Meu vezes o ônibus Deus. não subia. Então tinha uma curva lá com muito cachorro, a gente passou muito aperto. Lembro uma ocasião que estava chovendo muito e um carro parou e viu eu e ela, né? Aham. A gente caminhando muito de bolsa, coisas que minha avó dava pra gente. E aí tinha alguns carros parados mais lá na frente. Quando a gente chegou, tinha um filhote de onça que foi atropelado, onça preta. Nossa, E meu assim, Deus. assim, muita dificuldade. Minha mãe guerreira demais, guerreira demais. E, e aí eu lembro que minha mãe ficava nessa rotina exaustiva, né? Sim, sim. Mulher do lar, mas também trabalhando para o cumprimento da sua casa. Hoje eu entendo um pouco mais, uma autocobrança por eu ser um filho não daquele pai. Sim. Então ela tendo que suprir com certeza coisas que eu gastava, coisas que era para mim. Minha mãe sempre foi muito guerreira. E aí eu ficava com meu irmãozinho brincando numa casa e era bem roça, tinha um curral de porco atrás. E aí eu lembro que quando chovia alagava aquilo tudo. Então, aquela água que saía da chuva, né? Passava ali pelo curral e molhava aquele lugar onde a gente brincava, né? E aí meu irmão, ele com muito verme, precisou ser internado. Sim. E aí ele foi internado e a gente passava o dia inteiro junto, né? E meu irmão foi internado e não voltava, e não voltava, e não voltava. E aí eu lembro que minha mãe chegou eu tava na casa da minha avó lá no Pombal. Eu lembro que minha mãe chegou chorando muito. Sim. Aí eles não queriam me falar, mas eu já
já pesquei, né? Aí eu ouvi, mas vai ter que falar pra ele. Aí veio a notícia que meu irmão tinha falecido, né? Nossa, Guilherme. Eu não sabia dessa, É, dessa página da sua história. então eu considero que 2 vezes eu chorei na minha vida com a alma, né? A gente chora muito, a gente, ser humano tem as suas fragilidades, seus sofrimentos, mas assim, há vezes que a gente chora com a alma. Uhum. A gente sabe que aquilo ali é sobre-humano. Sim. É como se aquela lágrima, né? O salmista vai falar, os salmos falam muito isso, como se as lágrimas fossem uma oração, né? Sim, é verdade. Um louvor a Deus. E aquilo, eu lembro que eu ajoelhei no chão, eu chorei muito. E eu fiquei ajoelhado e eu ia chorando, aquelas lágrimas juntando uma pocinha assim. Uhum. E eu fui. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 7 anos. Nossa, Então foi uma muito duro criança. pra mim. Foi muito duro. Foi a minha primeira experiência de morte, sabe? De Uhum. perca. Foi com meu irmão que eu passava o dia inteiro junto. E eu, assim, um pouco daquela falta paterna, eu maquiava com o amor dele. Sim, sim. Carinho, tal. Cabelo enroladinho, ruivo. É... E aí a gente teve que seguir nossa vida, né? Eu voltei para casa da minha avó, passados anos, aí voltei para casa da minha mãe separou, foi. Aí quando eu tinha por volta de 12 anos, minha mãe conheceu outra pessoa, Sim. teve a minha irmã hoje tá estudando, tá trabalhando lá em Portugal. Ai, que beleza. Isso, um grande abraço. Um abraço para você, Rafael. Indiara Rafaela. E, e aí nasceu minha irmã, né? Aí construiu família. Aí aquela mesma dificuldade, aquilo muito difícil. E aí eu fui. A gente morava ali perto da RAC já. A gente foi se Sim, sim. aproximando, né? Morava perto da RAC, na rua Travessa Fuli, se eu não me engano. Uhum. E aí, às vezes, as coisas ficavam difíceis. Eu tinha que ir a pé lá na casa da minha avó no Pombal e trazer alguma coisa. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha avó, Sim. né? Ela teve mais netos, mas assim, ela separava uns 4, 5 pão pra mim. Ah, lá em casa é a Queridinha mesma vovó. história. É, rola uma história lá de linguiça do preferido. É isso aí. Então, assim, Deus dá sinais que Ele tem carinho com cada um de nós. Sim, com certeza. E aí, né, minha Sempre mãe, tem. eu voltei, um período fui morar na casa da minha avó novamente. Uhum. E aí minha mãe mudou para Aldiolaria, eu fiquei um período na casa da minha avó. Sim. Então era preso. Assim, porque minha avó era muito caseira e meu avô de criação, falecido também, sou José Raimundo, trabalhou muito para me ajudar na minha criação. Uhum. Homem íntegro, assim, correto, graças a Deus. E aí eu saí da casa da minha avó. Eu me Aham. lembro que era período de carnaval, eu via as crianças ali no corredor do Pombal passando pra lá e pra cá. Na época ainda tinha aquele negócio de bate-bola e tal. Aham. E eu ficava com aquela serpentinazinha d'água, Aham. apertando as bisnaguinhas lá de cima da janela, soltava a cachopinha. E, Eu a, também já soltei muita cachorrinha, e gente. aí, minha mãe e meu padrasto conseguiu uma casa, né? Próximo, pertinho. Da Assim, sua uns avó. 300 metros da casa da minha avó. Uhum. E aí eu fui morar com a minha mãe. Aí começa a minha história.
É, uma criança presa, caseira, de, de casa para o colégio, do colégio para casa, sem Aham. amigos. Então, assim, um convívio social limitado, só no Aham. colégio. E aí, a gente é uma fera, né? É verdade. O ser humano, ele é uma fera, voraz, Hum. né? Os apetites da carne, as inclinações para aquilo que não vem do alto, né? Essa rejeição pelas coisas eternas e essa busca desenfreada em saciar os nossos desejos momentâneos, Sim. e a gente às vezes abre mão daquilo que é eterno. E aí eu fui fazendo essas experiências através dos meus amigos, a gente fui conhecendo pessoas, construindo uma amizade, Sim. construindo novos ciclos de amizade, conhecendo coisas, né? E nesse conhecimento de coisas novas, e eu via experiência de jovens que já, muito jovens, já usavam drogas, já fumavam cigarro, já faziam suas experiências, né? Sim. Carnais, Sim. tentando saciar seus apetites e preencher É. aquele espaço que desde a criação foi designado para uma pessoa e que não vai adiantar, não é droga, não é bebida, não é nada. É É. ele, Só cabe ele. só cabe ele. É um espaço que foi criado para ele. Ele que criou e que ele precisa morar, né? Sim, com E certeza. aí fui começando a fazer as minhas experiências com cigarro, com bebida. É, meu padrasto fumante, né? Às Sim. vezes eu ia lá, roubava um cigarrinho. Então essa é a dificuldade, né? Das crianças de hoje, dos jovens de hoje, né? Sim. Hoje eles são muito mais precoces do que há Sim. 20 e tantos anos atrás. A legalidade que um pai e uma mãe de ser independentes, e aqui não é um julgamento, é uma partilha de coisa que eu vivi. Com certeza. Se você tem dentro da sua casa um maço de cigarro, Uhum. bebida, Sim. é como se você estivesse falando pro seu filho: pode usar, mas tudo tem seu momento. Você Sim. tem minha bênção para fazer essa experiência, Sim. mas espera mais um pouco. Mas Sim. assim, a gente sabe que não é assim. Eu estava lendo um livro, eu estou tentando ler ele porque ele é bem extenso, Bebendo café. mas o autor falando, né, ele dizia dessa questão da experiência dele com o álcool, porque o pai bebia muito. E ele notava que quando o pai bebia, o pai ficava alegre, ficava outro pai. E ele pensou assim, poxa, isso é legal, porque, né, meu O pai vira, caminho, né? vira outra pessoa quando ele bebe. E aí ele pegou, chegou numa certa idade, ele virou para a mãe e falou com a mãe assim, ah, eu quero uma cervejinha. E a mãe, assim, ela foi muito, muito sábia nesse Uhum, momento. Por quê? Ela pensou assim, ele veio para beber, já sabia já das destruições que causava também na vida do pai e na vida da mãe a bebida, mas uhum, ele tinha esse olhar do meu pai fica melhor quando ele bebe. E aí o que que ele fez? Ele pegou, falou isso com a mãe pegou e falou assim: tá bom, mas se você quer beber igual seu pai, você vai beber igual seu pai. Então ela pegou muita cerveja, muita, 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 e deu pra ele. E ela falou assim: você vai beber todas. Ele bebeu a primeira, já não gostou muito, e foi. Aí ele falou que não queria mais. Ela falou assim: não, você vai beber todas, todas que estão aqui. Ele bebeu aquilo tudo. Ele passou tão mal depois, mas tão mal. E aí ele trouxe essa reflexão para a uhum. vida dele, porque a mãe dele fez aquela experiência ali dele com o álcool ser ruim, para Sim, que ele não quisesse voltar que por aquele sabedoria, né? caminho. E aí das drogas foi automático. E ele, com os filhos dele, ele fez a mesma coisa. Quando os filhos dele começaram a ter idade, entendimento e Uhum, tudo mais, ele levou os filhos até um lugar, vamos supor, igual a Associação Bodas de Caná, né? aham, Uma casa de acolhida de dependente.
Na verdade, nem era uma casa, era uma comunidade que eles iam fazer um trabalho social com Sim, os dependentes. Então, eles viam aquela realidade. Aquilo feriu tanto os filhos dele que os filhos dele nunca quiseram botar álcool, nem drogas, nem nada disso na boca. Porque construiu ali uma ponte sim. ruim com o que é realmente de fato ruim. A consciência, né? Isso. Embora se fossem novos, criou-se uma maturidade acerca daquele assunto, né? Sim, sim. E aí, nesse período, eu fui fazendo as minhas experiências, né? É, com cigarro. Eu Aham. lembro que eu fumava cigarro escondido, e aí botava a luva para usar, para fumar o cigarro, né? Aí minha irmã falava, minha mãe falava assim: ó, eu acho que o Guilherme tá fumando. Ele tá fumando. Eu vi ele, ele escondeu, não deu para mim ver. Então, minha irmã sempre foi assim, cuidadora, Aham. vigiando. Ó, Guilherme tá em tal lugar, Guilherme tá em tal lugar. E ela era bem mais nova que você, Bem né? mais Bem nova, mais bem mais nova. nova. É. E aí fui fazendo as minhas experiências, minhas amizades, rebeldia, nossa, muita rebeldia, de fazer minha mãe chorar muito, minha avó, de ser uma criança desrespeitosa, assim, mal criada. Não dava valor, por mais a Sim, dificuldade que tenha tido naquele momento, eu não dava valor às coisas. sim, E essa arrogância, né, da gente, esse orgulho. Ah, não morrerás, né? sim, sim. Mas se deles comer, sereis como deuses. É. Então vai lá, A come, tentação. né? Come, é, você não vai morrer. E aí eu comi, né? Eu fiz essa experiência começando com cigarro, com bebida. E aí as, as pontes de amizade para a gente fazer essa experiência, não precisa se preocupar. Elas aparecem. Elas são criadas, né? Aham, Uma falsa criação, né? sim, Deus criou tudo perfeito, tudo belo, uma harmonia incomparável. aham, Mas o demônio também tem suas artimanhas de criar essas harmonias, né? Um amigo vai puxando outro amigo, que vai puxando outro amigo, que tem uma sim. coisa para ser feita, que tem um lugar para a gente ir. É, não, não precisa ter dinheiro, não, meu amigo. Hoje tem, pô, vamos lá. E aí foi fazendo essas experiências, né? De bebida. E aí chegou a droga. Eu lembro que Uhum, eu jogava videogame com um amigo. Ele era mais velho do que eu. E assim, a gente sempre tem algumas pessoas da nossa infância que são símbolos pra gente. Que sim. a gente cria ali um personagem, poxa, eu quero ser igual. De Igual repente, nem em fulano, é. tudo, Aham, mas há aspectos que a gente idealiza. Fala, poxa, eu quero ser assim, né? E tinha tatuagem. E aí, meu padrasto sempre foi muito firme, né? Sempre falando comigo. sim. Agradeço muito. Foi e é um pai pra mim. Uhum. Falou assim, ó, não se mistura. Quem mistura com porco, farelo Farelo come. come. Se você for preso, eu não vou te visitar. Então ele não admitia nada errado. Aham, Então eu fui sim. tudo da porta pra fora. E eu sempre fui aquele cara de chavadão, de chavado mesmo, né? Essa era a gíria da época, né? Sim. De repente você jovem, você que tá assistindo a gente, né? Não sabe o que é de Não, chavado, é aquele essa cara nem eu bem, conheço. né? É, assim, bem discreto. Aham, Então eu não gostava muito de usar as roupas. Às vezes eu usava. Mas hoje, se a gente rodar as comunidades, a gente vai identificar e não é um preconceito, né? É um uhum. estereótipo que você vai criando dentro de um Sim, vínculo que você vive, uma realidade social que você vive. sim, Então eu digo que o problema das drogas também é uma grande influência cultural e cotidiana, sim, porque aquilo ali vai o dia inteiro, aquilo ali, aquilo, a pessoa fulano faz isso. A gente que vive nessa dinâmica da dificuldade da mãe de estar dentro de um lar, dando atenção, formando seu filho nas práticas da sim. virtude. Esse é o ideal. Aham, Mas existe o real. O real
Às vezes não é isso. Às Sim. vezes a mãe tem que se virar em mil pra fazer. Eu vejo minha esposa, nossa, ela, assim, minha esposa, nossa, quantas reflexão faço com a minha esposa, a entrega dela, assim, do chamado que Deus fez a ela à maternidade, nossa. E às vezes a gente pega coisas na nossa caminhada, né? Confrontamentos que a gente acha que a gente não tá certo, que não deveria sofrer isso, porque a gente não fez nada e a gente não precisa passar por isso porque a gente tá servindo a Deus, não pessoas. E às Sim. vezes a gente recebe um turbilhão de coisas que a gente considera não ser justo. Aham. A gente vê uma mãe exausta e se doando, se doando, se doando, se doando. Então, assim, é muito dessa fé expectante, desse desejo de perseverar, dessa perseverança final que o Evangelho nos convida a viver. Eu devo muita vivência da minha Aham. esposa, né, na entrega da maternidade, porque a maternidade não é só um momento que acorda e vai dormir. Dormindo, a mãe é mãe. É, com certeza. Então, assim, quando ela tá descansando, aquele pouco tempo que resta, tem aquela entrega, aquela preocupação, acorda pensando um monte de coisa. Sim. Então, assim, a maternidade é coisa muito linda. Então, assim, a minha esposa é um exemplo de maternidade, né? Pra Sim. mim, nossa, você vai estudar a vida dos santos e ela estuda a mãe dos santos. Aham. Então, nossa, rapaz, E mergulha no mistério, hein? você falando dela, assim, nessa tua trajetória, nessa tua caminhada, nesse teu processo, né, com as drogas e tudo mais, Juliana entrou como? Então, exatamente aí. Então eu fiz essas experiências com droga, de estar com um amigo, assim, tráfico de droga, de ter aquela vivência ali louca, exaustiva Uhum. e sem sentido, porque não tem um sentido, você vive como Sim, um animal. Aí fala, Guilherme, como que é? Você não tem consciência, tem consciência, mas você tá ali e vive um dia após o outro sem sim, perspectiva de sim, é. futuro. Você sacia o apetite, aí tem aquela onda, depois vem 20 anos, assim, a tristeza, o fundo do poço. 20 anos depois, eu vou lá às vezes, tem pessoas que tá com a mesma vida, mesma realidade, sabe? É, E ó, um dos primeiros compromissos, né? Rezar pelos amigos que partilharam a minha infância. Então tem muitos amigos que morreram, sim, jovens ainda, 16 anos, nossa, quantas famílias destruídas. Assim, amigos que estão presos, que partilharam a minha infância comigo. Então você que sim, estiver me vendo, não importa o que você viveu até agora, agora, daqui pra frente, dá uma chance pra Deus. Se você der uma chance, uma oportunidade, como eu fiz essa experiência. Eu lembro que um amigo que já foi assassinado, ele desceu, ele veio de Barroso, estava armado, e a gente estava usando droga. E aí ele falou assim: aí, perdeu, aí. Me apontou a arma, a gente tava todo drogado. Aí ele olhou pro lado assim, quando ele olhou pro lado, eu puxei também, eu falei: e aí, quem que perdeu? Ele falou: caraca. E aí ele foi embora e eu tive um momento assim de consciência, sabe? aham, Falei, cara, que vida que eu tô vivendo, cara. E eu tava muito doidão. Sim, eu tava muito mal. Acho que o pior momento da vida de alguém que usa droga é quando você tá no auge da droga e você fala assim, cara, eu não tô bem. Eu uhum, não. Poxa, eu não tenho valor pra ninguém. Não quero olhar pra você, meu irmão e irmã, que uhum, faz essa experiência na droga. Você é amado por Deus. Você
foi sonhado por Deus. É nesse momento que Deus destrói tudo aquilo que a gente construiu, porque a gente ouve muito falar de Deus, o Senhor das leis e das regras, né? Sim, Mas o Deus de amor, é de verdade. misericórdia, né? Na carta de São João, ele vai falar que ele veio e ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Ele não era pecador, mas ele trocou de lugar conosco, né? Nessa vivência da quaresma, né? Nessa Semana Santa bendita, nesse mistério da revelação da igreja, que a gente vai viver o tríduo pascal nessa caminhada que a gente faz, que eu quero mandar um abraço ao Padre Flávio, que faz, todos os sacerdotes faz parte da minha história, né? Uhum. Padre Flávio, Padre Alexandre, o Padre Alessi, mas o primeiro é Padre Jocinei que celebrou meu matrimônio. E o Padre Alex foi o meu primeiro confessor. Eu Uhum. vivi uma experiência, né? Só para não perder o gancho. Uhum. É, e é nessa hora, se você der essa oportunidade para Deus, fala com Ele. Ele sabe quem você é, sabe das suas dificuldades, do seu sofrimento, da sua história, mas você tem a certeza. Ele está do teu lado, ele está o tempo todo ali. E o dia que você tiver esse encontro, queira Deus que seja o quanto antes possível, que seja agora, que seja hoje, que seja amanhã, que seja quando você estiver vendo isso, seja quando tocar uma canção, quando alguém se abraçar. Quando você vê uma cena, algo que reflita um pouco do amor, pais e filhos se abraçando numa família, dê essa chance para Deus. Eu, nesse momento, doidão, destruído, com aquele fragmento de consciência, eu falei, cara, eu não sou feliz com essa vida que eu tenho. E eu lembro que eu parei debaixo de um poste, de uma luz, eu olhei para aquela luz, olhei para o horizonte assim, era de noite. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu tô vivendo. Muda minha história. Ali dentro, é engraçado que dentro de cada um de nós, por mais distante que a gente esteja de Sim, eu Deus, não ele tinha, tá ali. eu não Você não tinha tinha referência nenhuma de nenhuma fé. de fé religiosa. É, eu sou batizado, né? Dia 5 de fevereiro de 1987. Uhum. Só que eu não vivi na igreja, então não tinha uma referência Sim. religiosa, nada, não sabia nada, mas eu fiz aquela oração verdadeira. Eu olhei para o céu, falei, Senhor, muda minha história, eu não aguento mais viver assim. Porque senão uma hora dessa vai subir a polícia, eu vou estar armado e eu vou querer acabar com a minha vida. Porque uma Então, pessoa que está armada, que não, não passou por um procedimento de treinamento, vai atirar, confrontar um profissional de segurança, só tem um destino, sim, é né? verdade. Então, eu quero falar com você, jovem, que tem a experiência de estar vivendo essa realidade hoje, agora, na sua história, na sua vida, né? De saber que você não está sendo bom com seus pais, a história é difícil, mas eu te garanto que tem gente que sofre muito mais que você e que é grato com a vida que tem. Não, e tem pessoas saudáveis, sabe, com família, Sim, com certeza. com estrutura familiar e que perderam o desejo de viver, né? Quantas Sim. pessoas com desejo de tirar sua própria vida. Gente, não faz isso. Dá uma chance para Deus, cara. Fazer tudo novo na sua vida. Tem pessoas agora com dores terríveis, com doenças terminais, né? Nós, no INCA, né? Sim. Podemos citar. Com desejo de viver, sofrendo 24 horas com dores terríveis, completando aquilo que, se é que a gente pode faltar, né? Na nossa fé, a gente completando as dores de Cristo, né? Sim. Dá uma chance para Deus. Pede ele que ele vem. Com certeza. Fala assim, eu não Sempre. conheço nada de igreja, não sei. Seja sincero, ele é um amigo. E assim, eu lembro que eu fiz essa oração, né? Convido vocês a fazer também.
Eu falei, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Me dá uma família. Sim. Eu pedi isso. Me dá uma família. E aí eu fui vivendo, usei muita droga ainda depois disso, fiz muita coisa errada. E aí, eu com 18 anos, assim, a minha tia foi assassinada pelo tráfico de droga. Então, assim, com a minha infância e juventude, eu via pessoas mortas no chão, pessoas Sim. sendo assassinadas. Minha mãe trabalhava em casa de família e ela vinha correndo quando tinha aquela multidão em volta e ela falou pra mim. Eu ouvi minha mãe falar comigo. Ela falou assim, Guilherme, eu não tinha coragem de olhar o rosto. Uhum. Eu vinha no meio da multidão, abria desesperada e eu olhava pro pé. Eu olhava só pro pé. Porque eu já me preparava para isso. Porque eu sabia que uma hora ou outra ia acontecer isso. Sim. E minha mãe sempre guerreira. Eu lembro que uma vez eu tava no tráfico e tinha um monte assim, devia ter uns 8 armado. E aí eu tô vendo uma pessoa subindo, balançando, subindo o morrão. E aí eu falei, rapaz, é minha mãe. Quando eu vi já não dava mais pra correr, porque era um corredor e ela foi no meio de todo mundo e falou assim, ó, você entrega isso daí, desce agora comigo. A autoridade de uma mãe, mãe, se a palavra de Deus fala que a oração de uma mãe, uma palavra de uma mãe, tem poder de abalar o alicerce de uma casa. Sim. Não desiste do teu filho. Não há outra criatura no mundo que tenha uma ligação maior com seu filho do que você. Não desiste. Profetiza. Mesmo que você não enxergue a mudança. Profetiza. Fala que seu filho vai ser curado, que seu filho vai ser transformado, que você vai viver a felicidade com ele ainda, que ele vai sair desse lugar. Minha mãe entrou no tráfico de droga, no meio daquilo tudo e falou: desce, porque eu não criei filho com dificuldade para morrer na mão de vagabundo nenhum. E aqui, vagabundo no sentido não de diminuir o outro que tá lá Sim, aham. vivendo aquilo, às vezes até irracionalmente, porque tá vivendo ali Sim, como um sim. animal, Sim, né? É irracional, porque se a gente sim. parar para raciocinar, aquilo não é bom, não é salutar, não traz felicidade. Não. E tira a pessoa da Sim, realidade. você, A verdade, assim, a gente lá na associação com os meninos, a gente percebe. Quando você tira a pessoa daquele universo ali, ela mostra quem ela é de verdade. sim. Entendeu? Com- E você vê a transformação que acontece, né? eu costumo dizer muito com meu filho Hugo, né? Morto não sente dor. Sim. Quando você traz um morto para a vida, ele começa a sentir, né? Ele começa Sim. a experimentar as dores de fazer o outro sofrer, de se entristecer com coisas que você fez. E a pessoa quer te amar, ela quer te amar, mas você tá ali, ferindo, ferindo, É, ferindo, ferindo, sim. ferindo. Então isso a gente vê um fragmento pequeno nos nossos pais, mas Sim. muito mais em Cristo, que nos amou, que morreu por nós. E a gente ferindo, ferindo, ferindo. Então, nesse período eu fiz essa oração, e aí foi essa mudança repentina na minha vida, a graça de Deus agiu. Eu me alistei Sim. por firmeza do meu padrasto e tive a graça de viver, de prestar serviço militar no tiro de guerra. Sim. Te colocou ali numa Mas disciplina, né? isso. E aí eu fui pra lá rebelde, e aí me abri para um mundo que eu não sabia que existia. Sim. Jovens com estrutura familiar, que não usavam droga, que não falavam palavrão. Uhum. Aquilo foi um baque, porque assim, eu falei no início que as drogas é uma influência muito cultural com Sim. aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente Uhum. vive. Então, quando você sai de um ambiente desse, eu já passei 5 anos sem sair do morro, Sim. Eu acredito. porque essa vivência, eu sei que isso acontece. Não é caso isolado.
É até natural. A Aham. pessoa não sai, não faz nada. Porque você fica ali naquela bolha, né? Naquele É universo. uma bolha. E No aí, conforto, entre isso aspas, aí, né? naquela vivência louca, frenética, que não te dá espaço para você ver que existe um mundo Sim. diferente lá fora. Uhum. E aí eu comecei a perceber que o mundo não era só aquilo que eu vivia lá. E aí hoje eu reconheço isso, né? Sim. Efeitos daquela oração. Eu já me abri para a graça. A graça já começou a trabalhar, então, e assim, foi um período difícil, porque nos primeiros dias que eu fui prestar serviço militar, eu me alistei, fui chamado, me Aham. apresentei e iniciei. Nos primeiros dias de serviço militar, um amigo meu de 16 anos foi morto, foi Nossa. assassinado a tiros. Aí já mexe também. Fui no velório. Nossa, que cena difícil para uma mãe enterrar um filho, Uhum. morrer dessa forma. E hoje, até hoje, eu penso nessas coisas, né? Porque por mais que seja difícil você ter misericórdia com alguém que realize coisas ruins, que seja mal, assassino, essa pessoa possivelmente é um herói de alguém. Foi uma criança no colo da sua mãe que fez algumas pessoas rirem, Uhum. né? Foi inspiração para a família. E assim, tomaram destinos e o salário do pecado é a morte. Não É. tem jeito. E aí foi difícil porque saiu no jornal. Na época tinha uma televisão aqui Sim. da cidade que mostrava se torcesse espremesse ali a televisão saía sangue, né? Uma misericórdia de Deus também para ver que o negócio é sério, Sim. né? Que pessoas findam sua história de formas terríveis. E precoce, né? Sim, toda uma história. Então, assim, e aí eu fui, perseverei, fui, assim, construindo novas amizades, mas ainda fazia muita Sim. coisa errada, meu pai. Até lá dentro. E a misericórdia foi trabalhando, e eu fui me abrindo a algo novo, fazia meus usos de droga ainda, de cigarro e tal, mas era com menor intensidade. Sim. E aí eu vim morar no centro da cidade. Aham. Morei um tempo em frente ao Country, e depois eu morei próximo ao IPC. Aham. E aí, quando eu tava morando próximo ao IPC, tinha um período do carnaval, Sim. conheci. Aí eu conheci minha esposa, mas ele não ficou. Como é que Deus trabalha, né? Vou mandar um abraço pra minha irmã Vanessa, né? Que foi amiga em comum que apresentou Aham. eu e Juju. E o Júnior Babão, né? Que tava comigo. Aham. E aí eu prometi pra minha mãe, tinha feito uma promessa pra minha mãe que eu não ia voltar mais pro Laria. Ficar um período pra mim mudar de vida, Sim. né? Que eu tinha amigos lá e de repente eu iria novamente mexer com as coisas que eu mexia, voltar à intensidade, tal. Então eu saí do tiro de guerra e já entrei na guarda municipal. Sim. E aí eu conheci minha esposa. Eu tava com esse amigo, né, o Júnior, e ela tava com essa amiga em comum que eu fui Aham. criado com o irmão dela. Grande amigo, grande irmão que eu tive, o finado Gabriel, né? É, até o nome do Gael ia ser Gabriel. Uhum. Aí eu não pude pôr porque ele havia falecido assim muito próximo. Aham. Então eu respeitei, né? Sim. E pus Gael, né? E aí conheci minha esposa. Aí passou o irmão dessa Vanessa, né? Achou que a Aham. gente já tava junto. Falou assim: ah, vocês quatro aí, hein? Porque ele já havia tido um relacionamento com Aham. essa amiga. E tava aí nós quatro. Falou: ó, vocês aí, hein? E aí eu vim andando com eles, vim acompanhando eles, eles iam por Laria. Aí quando Aham. chegou no Paissandu, eu precisei voltar.
Aí a gente não se viu mais. Aí passou um período, teve um show na cidade, lá no Friburguense, eu fui. Sim, E aí eu vi ela. Aí eu fui lá falar com ela, tal. Pedi essa amiga pra falar com ela. Pô, me apresenta sim. sua amiga, tal. E ela não apresentava pra ninguém. Aí não, ela foi lá e intercedeu por mim. Não, ele você vai conhecer, porque ele é meu amigo, não sei o quê. E a gente começou a conversar, a gente ficou junto. E aí eu falei assim, eu posso te levar em casa? Eu falei assim, ah, pode. Aí levei ela pra casa, mora no mesmo lugar, a gente Aham. mora. Ali a gente conversou, viramos à noite. Eu fui embora de manhã, 7 horas, 6 e pouquinho. A gente falou sobre tudo, sobre a vida. Falamos até sobre casamento. Nossa, E assim, aí ela falou uma coisa como que é que nunca. Deus faz as coisas, E gente? ela falou uma coisa que nunca tinha falado com ninguém, né? Ela falou que você ó, já tem um filho de um outro Uhum. relacionamento, tal. Não vou entrar em detalhes. É, eu falei assim, nossa, eu sou doido pra ser pai. E aí a gente começou a conversar. Aí fui embora pra casa, era na época do Orkut, do MSN. Fui Sim. pra casa e comecei a apagar um monte de coisa do Orkut, né? Que tinha lá, né? Os vestígios da minha caminhada. Bom moço Isso. agora. Aí ela percebeu já. Muda, pelo amor de Isso. Deus. Aí, mas assim, a gente já vê que é traço de desejo de mudança, né? Uhum. E aí a gente começou a namorar. Com 6 meses a gente estava casando na igreja, com o Sim. sacramento do matrimônio. Nossa. E eu lembro que não tinha data, e a gente falando com o Anderson, né, lá no Graças, Uhum. e aí falou, não tem data, não tem data. Assim, poxa, a gente ia se casar num dia 19, que era um sábado. Uhum. E aí, não, não tem data, só ano que vem. E aí seria em dezembro. Aham. Aí o padre falou, o que que tá acontecendo? O padre apareceu do nada, Padre Josimar, Deus abençoe seu ministério. E aí ele falou, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, eles querem casar, mas não tem data, queria casar sábado, tal, tal. Você, mas vocês querem o quê? Não, nós só queremos casar. Porque eu não era de igreja, mas eu tinha Aham. um desejo. Eu falei assim, não, se nós Começa começar, direito. vamos começar com a bênção de Deus. Eu Uhum. não sabia de nada, mas eu falei, não, casar é na igreja direito. Ela falou, mas esse é muito sério e tal, né? O padre Josimar acolheu a gente. Falou, não, se o problema é esse, assim, ó, tem uma data. Sexta-feira, dia 18 de dezembro. Vocês, não, tá falado, seu pai, tá certo. Vamos lá. Nos casamos. Eu lembro que eu abracei meu sogro, a gente chorou para caramba. A gente chorou muito. Choramos muito, foi bonita a celebração, coisa linda. E a gente teve uma festa depois no Rock in Ano. E eu lembro que acabou a festa, todo mundo foi embora. A gente, ainda com a roupa do casamento, a gente Sim, limpou, eu mesmo, Juliana, o vestido, ela tirou o vestido. Nós arrumamos ali e fomos embora. sim. Começamos a nossa história. E aí a gente se casou. Minha sogra, meu sogro tinha confecção e a confecção faliu. Sim. Logo no primeiro mês que a Meu gente tava Deus. casado. E a gente começou a falar assim, ó, se Deus permitiu a gente se casar, porque vai dar graça. Uhum. Não vai faltar nada. Pode ser difícil, mas não vai faltar nada. Mesmo eu fora da igreja. E aí, fizemos facção, a gente só trabalhava, 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 trabalhava. E aí eu comecei a trabalhar nesse emprego que eu trabalho hoje. Mandar um Sim. abraço pro meu patrão Fabrício, minha gerente, a Elise, a secretária a Priscila. Mandar um abraço para todo mundo que passou por lá. Eu trabalho na Vida Forte, em olaria. Sei que precisa de instalações, né? Sim. Ao lado da subsecretaria de olaria, 30 metros do supermercado Bramil, na Vai mesma lá, calçada. Vai lá, gente. dá uma força. Todos os irmãos aí que trabalham, que tá trabalhando agora. E a Elise que conseguiu lá para mim, ela, então eu ganhei tudo. Sim. Elise me deu aliança, me deu um monte de coisa, eu não tinha nada. Eu fui A com a roupa do providência foi corpo, acontecendo. fui com a roupa do corpo.
assim, com as minhas roupas. E a gente foi recebendo tudo, a gente ganhou tudo. Tudo dentro da casa. Casa mobiliada, ganhamos tudo. Só que faltava uma coisa. Faltava Deus. Eu arrumei outro trabalho, trabalhava, saía de manhã, voltava às vezes 11 horas da noite com um negócio de oficina de carro. Tinha tempo para brigar com a minha esposa. E eu não dava valor a nada. Não dava valor à família que Deus me deu. Aquilo que eu Uhum. pedi lá atrás, eu não dava valor. E aí, minha sogra, né, falou assim, ó, vocês precisam de Deus, cara. Vocês precisam de Deus. Sim. E aí a gente, Amém, sogra. A senhora deu Ana palavra de Lúcia, vitória. Ana Lúcia. Assim, minha sogra, meu sogro foi também paz pra mim, Sim. sabe? Me acolheu. E aí eu, eu e minha esposa tentamos fazer outros encontros de casais, não deu certo. Aham. E aí a gente foi convidado para fazer o ECC quando a minha esposa estava fazendo faculdade. Sim. Conheceu uma amiga, aí ela abriu o notebook para mexer em alguma coisa do trabalho, da faculdade, aí tava lá, ECC. Aí falou assim, ué, ECC? Eu falei assim, ah, pô, eu sempre fui doido para fazer. Não brinca, vai ter semana que vem. Ai, É, gente. então vou botar seu nome aqui e vou fazer. Aham. Então, assim, como é sábio, edifica o seu lar. Sim. E a minha esposa foi edificando o nosso lar. E aí a gente fez o SCC na paróquia de São Roque. Sim. Nossa, eu lembro que eu fui na sexta. E aí teve um testemunho que aquilo foi muito marcante, né? Mexeu muito comigo. Mostrou uma realidade que eu era indiferente. Pessoas me acolhendo com um abraço. Eu falei, pô, dei nada pra ninguém. Negócio aqui, É. eu não paguei nada. Os outros me tratando bem. Ou tem alguma coisa aí. Eu, muito Aham. desconfiado, né? E aí começou, foi a sexta-feira. Eu lembro que no sábado eu acordei passando muito mal. Era um processo de libertação. Sim, com certeza. Muito. Então, passei muito mal. E aí, minha esposa me conhecendo, o homem tem uma fama de ser frouxo, né? Aham. E aí, ó, ela falou, ih, já era, acabou. Eu falei assim, não, vamos sim. Eu sei que isso tá acontecendo pra mim não ir, mas eu vou. Aí nós fomos, eu parava, palestra, levantava a mão, a palestra acontecendo, eu saía, eu vomitava pra caramba e voltava. Nossa. Fiquei, então, sábado e domingo, foi maravilhoso. Um, um mês depois, caminhada de Emaús. E aí eu fui, um amigo meu falou comigo, assim, ah, é difícil arrumar a vaga, fiz, mas vamos rezar que se for da vontade de Deus, você vai Sim. conseguir. Eu falei, não, eu vou conseguir, porque é a vontade de Deus que eu consiga. Sim. Quando eu cheguei em casa, minha sogra, de novo, com a ficha número 3. E aí eu fui, o Pietro tinha nascido, não dava valor, nada. Fui fazer a caminhada. Minha esposa fala sempre, né? Eu fiz uma oração, falei, Senhor, transforma meu marido, faz ele vir mudado, faz ele vir diferente, renova ele. E aí eu fiz essa experiência com Deus. Eu fui lá, esse amigo falou, Guilherme, seja o primeiro a chegar, o último a sair, preste atenção em tudo, recomendo para você. Mesmo que você seja de outra denominação religiosa, faça essa experiência da caminhada de Emaús, você que não professa fé nenhuma, é uma experiência de vida transformadora, uma experiência, nossa, maravilhosa. Sim. Um abraço aí para os É, caminheiros. isso, um grande abraço. E aí, fiz essa experiência, Uhum. tive a minha primeira confissão no sábado com o Padre Alex, tive uma Sim. experiência muito linda. Quando eu levantei após a confissão, eu parecia que eu tava metade do meu peso. Na época eu muito magrinho. Poxa, pra uma pessoa magra ser metade do peso, eu tava quase voando. Fui no Santíssimo, fiz a minha oração, não sabia de nada. Jesus me olhando e eu ali vivenciando aquele momento de fé, mas sem saber. Passou a noite, na manhã teve um momento de oração e falou:
a pessoa conduzindo um momento de oração, falou assim, ó, o Espírito Santo está aqui, abra-se a Deus, e quer falar com você. Naquela hora ali, eu senti assim, muita presença de Deus. E uma fraqueza no corpo. As minhas forças foram embora. Eu ajoelhei, continuei rezando, fizeram o cenário. E depois eu deitei no chão. Fiquei deitado. Sim. Fiquei assim deitado, tipo numa ordenação. O sacerdote fica deitado. E eu pus a mão num pé. E eu senti que fosse o pé de Jesus. E duas palavras que me acompanham a minha história. Perdão por tudo que eu fiz. Sim. Perdão, perdão, Senhor. 40 minutos eu falei isso. Sim. Perdão, 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 Senhor. Perdão e reconhecimento, né? Ali o Senhor podia ter... Teve vezes que, pela vida errada, eu me conformei com a morte, porque eu passei por momentos de morte, né? De ser realidade. Uhum. Então eu me conformei com a morte que, pela situação, não tinha saído. Sim. Eu me conformei, eu não chamei por Deus. Eu me conformei com aquilo. Então houve um reconhecimento, essa declaração. Naquela hora, Deus ele não se revelou para mim. Eu sentindo ele, e eu gritava, eu chorava, falava assim, obrigado. E aí Meu eu falei Deus. assim, obrigado, minha mãezinha. Minha Nossa Senhora. E aí eu vivi essa experiência do batismo no Espírito Santo, com dom de língua. Eu nem sabia o que era isso. Mas eu fiquei louco. E eu lembro que eu levantei, vivi aquele momento, uns 5 minutos aquilo. Eu falei, meu Deus, pra que é isso? Por que comigo? 150 homens, por que aconteceu isso comigo? Tem alguma coisa, por que isso? O cara desconfiado. Sim. E aí eu lembro que eu perguntando uma pessoa saiu do Santíssimo, não tinha contato visual, ele descendo a escada e eu subindo. E a pessoa vinha pro meu lado, eu ia pro outro lado e eu subindo e descendo. Sim. E daqui a pouco a pessoa passou do meu lado, eu falei, coisa da minha cabeça. Daqui a pouco o cara dá um pulo, me agarra e fala assim, ele tava te esperando. Começou, não tenha medo. Eu lembro que eu falei, eu não tenho medo. E ali foi uma conversa direta com a mensagem de Deus. E aquele dia eu lembro que eu não almocei, eu tava com muita fome, eu fiquei saciado do espírito, eu não almocei. E aí eu fiquei doido. Nossa. Nossa, eu fiquei maluco. Quem conversa comigo, me encontra comigo na rua, sabe que eu só tenho palavra de Deus, busco Deus. E aí, assim, Deus me chamando, eu comecei a servir na caminhada, passei um tempo pedindo a Deus a oportunidade, Senhor, eu não estou pronto, mas me aguarda, Senhor, eu quero te servir, eu não estou pronto. E aí, o dia que eu falei que estava pronto, teve uma partilha, eu partilhei, aí já me chamaram para conduzir à noite, e aí Sim. comecei a servir. Aí depois, nessa inquietação, eu falei, meu Deus, como que essa igreja é grande na São Roque, eu vou trazer meus amigos com realidade de droga para a igreja, para a missa. Aham. Tem gente que aqui senta e levanta e não sabe o que está acontecendo, como que vai ser. E aí o padre Flávio me chamou, falou, ó, um grupo de oração foi fechado, mas o Espírito Santo me incomoda. Então quero te chamar, já conversei com o Flávio, grande Flávio, irmão Flávio, formador. A gente conversava, ele trabalhava no Graças, né? E eu ficava lá, ó, Sim. aprendendo, fazendo a minha escola. Paula Poste foi toda Aham. do Flávio. E aí Isso aí, começamos Flávio. uma obra lá, que eu pensei que eu ia ajudar. E aí Deus me chamou a ser coordenador daquele grupo de oração contra a vontade de muitas pessoas da renovação carismática naquele período, Uhum. né? Então, uma mensagem para os irmãos da renovação carismática católica. Vocês precisam despertar para o que foram chamados. Porta de misericórdia. Encontro com Deus. Cultura de Pentecoste. Batismo no Espírito Santo. Mudança de vida. Seja no acolhimento, na oração, no louvor, em todo lugar. Você que é servo de grupo de oração, volta para o grupo de oração. As coisas não estão acontecendo porque tem muita gente com a corda frouxa. Vamos voltar. Coordenadores de grupo de oração, abra o coração ao novo de Deus. Escutem ao Espírito Santo. Porque se o Flávio não tivesse, enquanto coordenador diocesano, escutado o Espírito Santo, eu tinha
parado nos preceitos, das regras, sabe? Entendi. Das burocracias. É importante, mas não é a totalidade de Deus. É o Espírito que governa a igreja. E aí eu comecei a estudar, fiquei doido pela igreja. E aí eu comecei a trabalhar com uma obra morador de rua, de noite. Eu perguntava, Senhor, pra que o Senhor me trouxe aqui? Eu lembro desse tempo. E aí Deus falou na carta de São Tiago, e fala que a caridade apaga uma multidão de pecados. Sim, E aí eu vi que Deus estava me trabalhando para a obra. Então estava me santificando. sim. Eu lembro que eu encontrei o meu pai em situação de rua. A gente teve uma reconciliação, eu levei no grupo de oração, um momento de perdão mútuo, tanto de mim para ele quanto dele para mim, e continuei servindo no que Deus me chamava. E nesse chamado, eu trouxe aqui a foto da minha família, Aham. irmãos que hoje servem a Deus. Eu negligenciei muito a minha família. Me perdi da minha família na obra de Deus. Deixei minha família de lado muitas vezes. Às vezes eu pregava a semana toda, todo dia da semana, e minha família sendo jogada de lado. E aí eu vivi essa intensidade. Deus me chamou a partir do grupo de oração. E ele falava que estava me formando para um Sim. chamado. Uhum. E eu botava a cabeça no sacrário, não sabia o que era, desesperado. Falava com meus irmãos do núcleo. Falava assim, eu tô aqui, não sei o tempo, mas ele falou que tá me formando aqui. Para uma obra que ele vai me chamar. Sim, com Que ele já certeza. se separou para mim. Então o tempo que eu tiver aqui, eu quero aprender e quero viver intensamente. E aí a gente com inquietação, eu e mais dois irmãos, né? O, o Geis e Robson, Jason. Uhum. um abraço. E a gente começou a rezar no Santíssimo, e aí vi nomes, né, influenciado pelos escritos de São Maximiliano Maria Kolbe, Sim. Milício da Imaculada, Cavaleiro da Imaculada, e aí um dia eu no Santíssimo, consagrado à Virgem Maria, né, pelo método São Luís Maria Grião de Montfort. Perfeito. E aí aquilo foi crescendo, aí a gente foi, não, precisa de alguma Tratado é coisa acontecer. maravilhoso. Precisa alguma coisa acontecer. Então nós fomos no seminário diocesano, guiado por Deus, fiz camisa, tive um sinal de inspiração, falei, não, precisamos começar. Fomos no Uhum. seminário, o reitor do seminário era Padre Zé Rui, Aham. acolheu a gente, rezou por nós, deu uma bênção, falou que ia ser difícil o caminho, mas que era vontade de Deus. E aí começou a obra como missão, mas aquela inquietação, né? Sim. Então, o período da pandemia foi um período crítico para a missão, porque Sim. foi um período que nós recebemos um sítio e nós fomos para lá. Eu fui, acreditei, dei passos assim sem ver, na ousadia, e foi um momento de exílio, sabe? Que eu precisei Sim. viver aquele. São Paulo da Cruz vai falar das noites escuras, Sim. Um né? deserto, né? Eu chamo de santo abandono da cruz, Aham. que todo mundo precisa passar. E aí Ai, meu Deus. a perseverança, né? Acho que eu tô nele. Veio assim aquela angústia e tal, mas assim, em 2019, eu inspirado a rezar pelo irmão Trovão que estava vindo aqui no Shemá, Sim. Israel. Um abraço pro irmão David da comunidade Fanuel. Tem participação nessa obra, meu irmão. E aí naquele dia eu tava com meu coração destruído, mas o meu filho Hugo tava comigo, eu falei, vamos antes, vamos pra missa, ele se confessou, então meu coração começou a se alegrar, mas eu tava destruído. Eu fui inspirado para rezar pelo ministério do irmão Trovão, interceder por ele e tal, Sim. e ali eu tive um novo encontro com Deus, sabe? E ali Deus me chamou. E aí eu fui meditando, fazendo os passos interior, de dentro para fora, eu, minha esposa, meu filho, as nossas vivências em casa de oração, com carisma, Aham. vivenciando o carisma. E aí a gente teve, no dia 16 de maio, quando Dom Luiz estava assumindo a diocese, eu estava dentro desse sítio, assumindo o sítio. A gente teve uma experiência transformadora do Espírito. E depois, num encontro com Dom Luiz e as novas comunidades, no dia 14 de setembro de 2024, Dom Luiz nos deu uma bênção e era o que faltava. No dia da exaltação da Santa Cruz, nós que meditamos as dores, Sim. nós ansiávamos por uma devoção mariana,
uma coisa assim, sempre falava o nosso coração, né? A mensagem Nossa Senhora de Fátima. Muitas almas se perdem porque não tem quem rezem por elas. Sim. E aí entrou a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, que é uma coroa das lágrimas, contemporâneas aparições. Ganhei Isso. uma. É a coroa, a aparição que aconteceu no Brasil, no É interior de linda. Campinas, a irmã Amália Aguirre, em 1930. E aí, quando essa devoção entrou, tudo se encaixou. E aí nós começamos a vivência, mandar um abraço pro irmão Robson, né? Pro irmão Henrique, irmão Aninha, pro irmão Lucas, filho da Aninha e do Henrique, Sim. pelo irmão Lucas Badini, pelo Hugo, todas as pessoas vocacionadas que estão vivendo esse período Sim, por vocacional, vocês. discipulado e postulantado. Uhum. Agradecer a Dom Luiz que nos abençoou e que nos encorajou a viver esse início de caminhada, né? Somos novos ainda, estamos começando agora, desejamos aprender, mas nós vivemos o carisma da visitação de Nossa Senhora Santa Sim. Isabel, e nós temos uma máxima, né? Um resumo profético, né? Que é Kikaritomene, Shalom, Aleluia, que é essa vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria na anunciação do Sim. anjo, o Shalom da Virgem Maria na visita e esse levantar da igreja no Aleluia, que a gente vai viver agora. Nós estamos Sim. encaminhando para viver esse Aleluia da igreja nesse período pascal. Maravilhoso. Então, agradecer pelo tempo, pedir desculpa se eu não mencionei o nome de alguém, todas as pessoas, o Ed, mandar um abraço a Ed Cari, Filipinho, Bia, todos os irmãos da caminhada, todas as pessoas que foram instrumento de Deus para minha formação, Sim. né, o grupo de oração Nossa Senhora Rainha de Pentecostes, todas as pessoas, renovação carismática, as pessoas que me acolheram, os lugares que eu fui pregar, aprendi muito, vivi muito com Deus, e dentro disso, nesse dia, foi me revelado que o meu. Aí as escamas caíram dos meus olhos. Sim. Porque esse desejo missionário de ir fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Mas aí Deus me mostrou que era a minha família. Sim. Que era Perfeito. através da família. Então você que está com a família passando por um momento difícil, manda mensagem pra gente, liga pra gente rezar. Rezem a coroa das lágrimas, né? Que a Virgem Maria, quando ela entra, Ela fica. ela fica. Eu posso só fazer uma leitura breve? Pode dar tempo? Ou não? Tá já no tempo. Acabou? Mas não tem problema. Depois a gente. Depois a gente bota, então. Eu Isso, boto com escrito lá. certeza. Então, agradecer a oportunidade de estar com vocês, viver um pouco dessa graça de Deus, que Deus está tratando de vários assuntos, vários aspectos. Muita gente sendo tocada de diversas Sim. maneiras. Agradecer a Deus por essa obra, pelas pessoas que idealizaram isso no coração para depois se tornar visível, né, como um sacramental. Sim. Comunica uma graça invisível. Rezar pela pessoa que está à frente desse projeto como empresários, Sim. né? Ajudem, Isso. se mobilizem. Sentiu no coração, né? Entra em contato. Sim, é verdade. Estamos aqui. Grandes coisas estão por vir. Então eu quero Amém. deixar uma frase para você. Por mais que seja difícil sua caminhada, às vezes você não vai ter tempo de nem coragem, nem momento para você fazer uma oração. Só fala, Senhor, me ajuda. Isso aí. Faça igual o Guilherme. Pelos meios da lágrima de Nossa Senhora. Amém. Então, Guilherme, só tenho te agradecer eu por que você vir agradeço. partilhar essa história linda sua de conversão, a construção da sua família, Sim, da fraternidade. Tenho muito a agradecer também ao Estúdio Realize, isso onde a aí. gente grava aqui o nosso Louvado seja Deus podcast, pelo né? Realize. Ó, estrutura, Obra de Deus. né? Então, agradecer ao estúdio, a Paty, o Hugo, e agradecer também a todos aqueles que estão sempre conosco, a Padaria Master Pão, e a você que sempre nos acompanha, tá bom? Um beijo para Ariali, beijo para você e ó, nosso tintim aqui. E que Deus te abençoe. Santa Páscoa para você. Feliz Páscoa. Salve Maria.